exclusivamente voltado para a reforma íntima, os nossos compromissos cristãos. Eu diria, pelo que eu tenho experimentado, pelo que eu tenho sentido, a evolução está sendo muito boa. Esse distanciamento que você acabou de comentar, de algumas casas, de alguns grupos, aonde estaria, como seria esse distanciamento? Primeiro, a falta do ambiente místico, que era uma coisa que o Armand ele batia muito nessa tecla. O ambiente místico seria... O que seria o ambiente místico? Porque às vezes a gente fala do misticismo, as pessoas entendem diferente. Não tem nada a ver. O ambiente místico é aquele ambiente caracterizado como se fosse um encontro com o plano espiritual, um lugar sagrado. Então, eu vou à casa espírita, ali eu vou ter um encontro com o plano espiritual. Então, é isso que move a aliança, é esse o grande móvel, porque se ela sai desse propósito e transforma aquilo num ponto de encontro, então eu não preciso ir a um centro espírita, eu posso ir a um clube aqui mesmo, onde eu moro, tem vários clubes, onde as pessoas se encontram para conversar, para, sei lá, jogar, etc. Então eu não precisaria me dirigir a um centro espírita. Então o ambiente místico é a criação daquele lugar sagrado, onde eu vou para ter naquele dia um encontro com o plano espiritual superior. Bom, então se você vai numa casa espírita e na preparação da aula o dirigente está falando sobre uma feijoada que vão dar no domingo, e vendo quem é que vai fazer, quem é que vai ser o responsável, quem vai comprar a carne, quem vai comprar o feijão, etc. Isso aí não é misticismo, isso aí é mundanismo, né? Então veja, é esse o aspecto. Então você chega na abertura de uma aula, você nota que os alunos estão conversando. E conversando, claro, e você não pode se manter alheio, você ouve o que estão falando. Então estão comentando eventos que passaram na semana, eventos dos mais triviais, dos mais fúteis, quando deveriam estar naquele momento, talvez, conversando sobre o tema da aula, então o tema da aula anterior. Então, isso é um distanciamento muito severo, é um distanciamento perigoso, porque nós podemos cair na rotina de um clube de encontros, aí desvirtua totalmente, né? E a outra coisa que nós sentimos também, que nós chegamos a comentar recentemente com a direção da Aliança, né? Os compromissos de reforma íntima são conduzidos num tom mais de gracejo. Tá. Fica difícil eu expor como é que é. A reforma íntima, então quando o dirigente fala, olha meus amigos, na próxima semana nós vamos fazer o recolhimento das cadernetas. Seria uma colocação séria, uma colocação. Mas isso é levado num toque de... Eu não entendi ainda que tipo de fuga é esse, levando num toque de brincadeira. Talvez olha, semana que vem a caderneta, como se fosse algo assim, algo, não sei, infantil, alguma coisa, um apêndice, uma intrusão, uma inclusão, não sei. Mas felizmente, eu volto a dizer, felizmente, o que eu estou citando é uma exceção, não é a regra, não é a regra. Então, quanto à regra, você chega na casa, o ambiente já é de penumbra, alguém está lendo uma mensagem, os outros comentam aquela mensagem, uma música de fundo. Então, eu diria, a maioria está bem entrosada dentro dos princípios, né? Então, o que eu estou citando é uma São exceção. exceções. Felizmente, né? Claro. Ou às vezes também, na mesma casa, isso é interessante, porque depende muito do intitulado dirigente, né? Eu falo intitulado porque o dirigente é um aluno, não há diferença. O dirigente ele é parte do grupo, é integrante do grupo. Então, depende muito dessa pessoa como um catalisador de conduzir a turma para uma elevação ou deixar a turma com o pé no chão, entende?
Então, na mesma casa, você vai participar de uma aula, numa turma, é esplêndido. Você sai dali, parece que você está nas nuvens. E numa outra turma, na mesma casa espírita, você percebe que tudo caminha para uma trivialidade. E mesmo durante a exposição do tema da aula, o tema é levado em tom de chacota, algumas brincadeiras, mas exceções, está certo? Relacionado a isso que você acabou de dizer sobre a questão de estar desvirtuando, estar às vezes dando uma outra direção, um outro rumo para os objetivos, como ficaria a questão da manutenção da casa espírita? Como o comandante lidava com essas coisas? Qual era? Ele tinha algum tipo de orientação? Ou seja, o que às vezes a gente percebe é que o ilícito ele é permitido para se manter a casa espírita. Como que a gente pode fazer uma ligação dessa questão com as orientações de Armand? O dinheiro da iniquidade para fazer a caridade. Começamos lá com a Rua Genebra, às custas do trabalho dos alunos, trabalhadores, que foi construída a clínica de repouso lá em São José dos Campos, mas cada coisa no seu tempo. Então, quando nós tínhamos um problema sério, o Flávio chegava e dizia: olha, nós estamos aqui com um problema gravíssimo, tem que ser resolvido entre hoje e amanhã. Então, no final da aula, terminada a aula, feita prece, vibração, terminou. Falou: minha gente, tem um problema grave aqui para resolver, quem for brasileiro que me siga. Íamos para uma outra sala. Então, as aulas eram ministradas no mezanino da Genebra, nós descíamos, íamos lá para o piso térreo, né? E daquela turma de 50, 80, descíamos 7 ou 8, tá certo? Claro. Então, ó, minha gente, o problema é esse, dá para resolver, não dá, e ali é que as coisas pecuniárias, as coisas triviais do dia a dia eram resolvidas. Mas preservava o ambiente da escola, né? A sala. Nunca aproveitando o ensejo da aula para vender rifa, para combinar um evento, uma feijoada, sei lá, seja o que for, tá certo? Agora, o que nós não podemos é misturar as coisas. Agora vamos falar um pouco de CVV. De onde surgiu essa ideia? Algumas pessoas dizem que essa ideia foi de Armand. Foi do Armand. Como que aconteceu tudo isso? Foi em 62, 61, 62. 1962. Isso, tá. Foi em 62. Então, em 62... nós havíamos terminado já o primeiro ano da escola de aprendizes. Um dia, eu não me recordo, foi um sábado, eu estava saindo do Salão Bezerra de Menezes. Na época, a Federação. A Federação da Maria Paula, 158. E o Armand me chamou e falou: olha, para você. Até logo, como ele era sintético, né? E era um envelope onde estava escrito aquela caligrafia inconfundível dele. Ele sempre usava aquele lápis tinto, né? Aquele lápis que na época era usado para não apagar, etc. Uhum. Estava escrito: para quem deseja servir, vírgula, uma boa oportunidade. E quando eu abri, era uma reportagem sobre o trabalho desenvolvido pelos Samaritanos de Londres. E dali, eu ainda estava na 7ª turma da Escola de Aprendizes, levei aquilo lá, fiz o apelo, e foi ali que começou o CVV, na 7ª turma da Escola de Aprendizes do Evangelho. Foi uma semente do Armand, uma semente que ele lançou e se desenvolveu. Os trabalhos que são realizados hoje no CVV continuam com os mesmos objetivos da origem do grupo? Olha, eu tenho acompanhado o CVV, da mesma forma que acompanho a Aliança, eu tenho acompanhado o CVV. Eu tenho participado muito de encontros, postos nos convidam para conversar. Não? Aquela semente de origem, quer dizer, a vontade de servir, o desejo sincero de ser útil, ela se mantém. A forma de agir que mudou, né? Hoje o voluntário é uma pessoa de postura muito mais humana do que era no passado. No passado, sem saber o que fazer, nós éramos diretivos, queríamos interferir na vida da pessoa, dizer o que tem que fazer, o que não tem que fazer.
E fomos percebendo que dizer o que tem que fazer, o que não tem que fazer, ela é a pessoa mais autorizada, porque ela está sofrendo o problema, ela está envolvida com as dificuldades. Quer dizer, hoje nós entendemos que nós temos que ser um amigo mesmo, um amigo que escuta e sofre com ela. E ponto final, esse é o nosso trabalho. Então essa mensagem se expandiu assim muito rapidamente. E o ano passado, em Ribeirão Preto, no começo do ano, quando participamos de um curso de aperfeiçoamento, nós pudemos sentir o próprio testemunho do Alain, que o que nós temos hoje no CVV, em termos de Brasil, realmente é um trabalho de amizade mesmo. Então, da mesma forma que a Aliança se projetou pelo Brasil inteiro, o CVV também se expandiu. Aliás, o CVV foi bem anterior à Aliança. O CVV foi em 62, não é? Aliança em 73, correto? Quase 11 anos de diferença. Né? Houve uma época que você viveu um fato bastante interessante, bastante curioso, que foi o incêndio do edifício Joelma. E houve aí um diálogo entre você e o comandante. Conte-nos um pouco sobre isso. Na época, havia um esquema muito bem montado. Diante de qualquer evento, qualquer necessidade, eu dava 5 telefonemas e era um efeito multiplicador geométrico, que essas 5 pessoas davam mais 5, e nós tínhamos em pouco tempo mais de 500 pessoas vibrando. Isso aí era articulado com muita facilidade. Por exemplo, uma vez eu passava na cidade, ali na Duque de Caxias, e havia um indivíduo num parapeito ameaçando se atirar, né? Eu entrei no primeiro telefone ao alcance, liguei para 5 pessoas e o comandante fazia parte dessa corrente. Liguei e em menos de 5 minutos havia mais de 500 pessoas vibrando para que aquela pessoa não pulasse. Então, uma coisa assim, um trabalho muito bonito, muito... E não sei por que isso não... Isso não acontece mais. Não. Agora, por que, não sei. Uma coisa tão simples, né? Verdade. E naquele tempo, fazer 5 telefonemas era um desafio, né? Tinha que esperar da linha, Hoje em dia, com os outros recursos que você tem, através da uma telefonia móvel, telefonia fácil, rápida, né? Os recursos são muito maiores. Na época, o meu escritório era na Consolação, e o meu pai chegou, ele entrou e estava lívido, né? Dizendo, olha, tem um incêndio, tem pessoas pulando, se arrebentando no chão. Ele estava bem abatido, né? E eu, pela janela, pude ver ainda a parte superior do edifício em chamas. E aí eu comecei a fazer as ligações, né? E quando eu liguei para o comandante, explicando, olha, está ocorrendo uma tragédia, e centenas e centenas de pessoas que estão presas, e certamente vão morrer, e precisamos desencadear a vibração. Ele pensou que eu estava no jornal, ele julgou. Ele, da forma que ele entendeu. E abrindo um parênteses, aquela mensagem que ele deu sem entusiasmos nem desânimo, era ele. Quer dizer, nós não podemos ter entusiasmo, também não podemos cair em depressão. Nós temos que ser serenos. O equilíbrio é a serenidade. Então ele era assim, você levava para ele uma notícia fantástica, uma notícia quando nós conseguimos comprar ali a Rua Genebra, ele recebeu com toda a serenidade. Muito bem, agora vamos ao trabalho. E quando você levava assim uma catástrofe, da mesma forma, vão analisar e vamos procurar ajudar. E ele pensou que eu estava, então ele começou a me preparar para o desencargo. Você já fez o que tinha que fazer, então você coloque nas mãos de Deus e aguarde. E sempre haverá uma esperança, né? Falou o comandante, eu não estou no prédio. Não está? Bom, então vamos vibrar. Quer dizer, da mesma forma, quando ele soube que eu não estava, ele não falou, puxa, que bom. Não, não está, então. Então vamos vibrar. Então esse foi o... Mas em tudo ele era assim. Então, quando ele propôs aquele tema, o nosso temário dos cadernos, sem entusiasmos nem desânimos, era ele mesmo. E uma grande lição, né?
Uma grande lição porque o entusiasmo cega, é perigoso. Cega mesmo. O entusiasmo, não sei se é mais perigoso que o desânimo, mas o desânimo também é muito perigoso. Então, o nosso ponto, a situação que nós temos que assumir, pelo que aprendemos com ele, o ponto central seria o equilíbrio, né? Foi uma grande lição. Falando de aliança, falando do programa da Reforma Íntima, qual a importância da Escola de Aprendizes do Evangelho criada pelo comandante Armon? Olha, uma vez o Paulo de Castro, de Rio Preto, ele, conversando com ele uma noite na casa dele, ele disse uma coisa com muita propriedade, até o Nestor Mazotti estava presente. Correto. Nós estávamos fazendo uma série de viagens e eu estava com o Nestor e paramos na casa do Paulo. O Wilson Focacci também estava presente. O Paulo disse, olha, a história do Espiritismo pode ser dividida em duas etapas, antes das escolas e depois das escolas. Eu penso assim também. Correto. As escolas promoveram uma verdadeira revolução, trazendo a doutrina, trazendo a prática para as verdadeiras bases doutrinárias. Antes da escola, eu participei do movimento, quer dizer, eu entrei na doutrina praticamente, vamos dizer, dos 14 até os 16 anos, eu estava perdido, procurando um centro, encontrei a federação com 16 anos, e eu nasci dentro da escola de aprendizes, mas participava ativamente do movimento espírita no estado de São Paulo, no Brasil. E todo final de semana era convidado a fazer palestra. E aí você via aquele quadro, salões com 500 pessoas, você fazia uma palestra e, terminada a palestra, acabou. As pessoas iam para casa sem nenhum tipo de compromisso, para voltar depois, no outro sábado, com outro orador, uma dispersão muito grande de objetivos, de ideais. E, de repente, você via dentro da escola aquele grupo reunido, se encontrando uma vez por semana, crescendo, e, o que é mais importante, com comprometimento. Então já iam assumindo compromissos, claro, perante eles mesmos, compromissos de renovação interior, compromissos de exercício do que estavam aprendendo. Então isso era um deslumbramento. Então eu vivia dentro da escola esse deslumbramento e fora da escola essa dispersão. E foi aí que nós começamos a parar de usar a tribuna, porque era um sacrifício muito grande, né? Muito grande você sair daqui e ir para Tupã, Marília, Bauru, Araraquara, e sentindo muito pouco efeito da sua contribuição, né? Então, praticamente aos 22 anos eu parei de usar a tribuna e comecei a me concentrar integralmente nas escolas. Na época, viajamos muito nesse ano de 66, 67, com a Aparecida Garbati, implantando escolas. Na época, a implantação era da escola de médios, do curso de médios, né? E depois a escola de aprendizes, coisa que veio se inverter com o tempo. Então, não há dúvida, a metodização, não só o método, como também o caráter iniciático. A pessoa vai crescendo espiritualmente. Não é uma coisa que ela entra semana, sai mês, entra ano e sai ano, a pessoa está a mesma coisa. Não, existe uma notória evolução espiritual, e quando termina o curso, né, nós encontramos todos voltados ao trabalho, todos. Isso aí é fantástico, né? Então, eu acho que a Escola de Aprendiz do Evangelho veio a viabilizar todos aqueles ensinamentos de Kardec, que eu encaro como base. Aquilo é uma base, é uma estrutura. Aliás, o próprio Armon dizia, Kardec é a âncora. Isso ele me disse uma vez, me disse claramente, Kardec é a âncora, então nunca perder de vista os ensinamentos de Kardec. E se houver dúvida,
que às vezes traziam questões esotéricas, Claro. questões de outras. Havendo dúvida, vá buscar no Livro dos Espíritos, a resposta está ali, tá certo?